Boa noite para todo mundo. Hoje, 5 de fevereiro de 2024. Hoje eu acertei. Ontem eu agradeço aí quem me corrigiu dizendo que eu tinha dito 2023. De fato, eu disse 2023. Na verdade, eu tenho errado com uma certa frequência o ano. Mas aí eu interrompo o vídeo e faço de novo para vocês. Mas de qualquer forma, hoje eu acertei. Bom, é isso. Vamos para mais um resumão do dia, né? Para quem está chegando agora no canal, no dia de domingo a gente faz a preparação da semana e a revisão da semana anterior, e ao longo da semana a gente vai discutindo as movimentações de mercado e dos seus ativos por aqui e quais foram os principais motivadores dessas movimentações, tá? Para quem já conhece meu conteúdo, eu peço para deixar o like de antemão para vocês não se esquecerem, é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas possíveis. Se inscreva no canal quem chegou agora, ative as notificações para ficar sabendo sempre que o vídeo sair fresquinho aqui para vocês, ok? Mas vamos falar de mercados, né, minha gente? Bom, vamos lá. Começando pela Ásia, como sempre, né? As bolsas da Ásia fecham pesadas no dia de hoje, fecham no negativo, tá? Vale lembrar, minha gente, que se a gente olha essa negatividade aqui, a gente nem imagina no que aconteceu na madrugada. Pra vocês terem noção, lá na China, 30% das bolsas chinesas, elas entraram em circuit breaker nessa madrugada. O que isso por oscilação de queda, tá? O que isso significa? Que a partir de um percentual de queda, o mercado ele fecha para que o mercado se acalme e depois de uma janela de tempo ele reabre. Tá? E nós tivemos isso aí nas bolsas dos Estados, em parte dos índices, principalmente dos Estados Unidos, da China, desculpa, relacionados a small caps principalmente, tá? Não se sabe ao certo qual foi o grande motivador disso daí. Há quem diga que o mercado está fazendo uma pressão mais forte ao governo chinês aí para que novos estímulos sejam anunciados. Vale lembrar que hoje entra em vigor o corte de compulsório. Naquela vez que eu comentei com vocês aqui foi só o anúncio do corte. O corte, de fato, se inicia hoje lá na China, mas aparentemente o mercado quer mais, tá? Mas, de qualquer forma, as movimentações foram amenizadas até o fechamento das bolsas por lá. E aí nós tivemos, para vocês terem noção, bolsas lá caindo, índices, né? Índices, não bolsas. Índices lá caindo 7, 8, 10%, tá? E no final das contas o mercado dá uma leve acalmada, mas ainda assim acaba fechando dentro da negatividade por lá, tá? Nessa madrugada saíram dados aí do PMI Caixin de serviços por lá e veio um pouco pior do que o mercado esperava e um pouco pior do que o dado anterior, mas assim, nada muito expressivo, nenhuma movimentação muito abrupta dentro desse indicador por lá, até que justificasse a movimentação que nós tivemos nessa madrugada lá na China. De qualquer forma, nós temos bolsas da Ásia no negativo. Isso se reflete na cotação do minério de ferro, que acaba ficando mais pesado nessa madrugada. Ao longo do dia ele tenta se recuperar, mas não consegue, dado o balde de água fria lá dos Estados Unidos, que nós vamos falar já já, e ele se mantém aí no campo negativo. O petróleo, um pouco na contramão aí, ele estava mais dentro da estabilidade hoje cedo, ele estava aí com... Não, ele estava com menos 0,60 de queda, então na verdade ele tem uma virada expressiva aí, e fecha no positivo. Vale lembrar que essa virada do petróleo, essa positivada, né, essa janela em que ele se positiva ao longo do dia acaba beneficiando aí as ações da Petrobras, tá? Que nós vamos falar já já quando a gente chegar em Brasil, mas que ajuda a manter o índice aí no positivo na contramão das bolsas dos Estados Unidos, inclusive, pelo menos no dia de hoje, ok? Bom, quando a gente vem aqui para as bolsas da Europa fecham de estáveis para negativas, tá? Hoje de manhã nós tivemos alguns indicadores sendo divulgados por lá. O primeiro deles foi o PMI de serviços, que veio em linha com o que o mercado esperava, não surpreendeu, a não ser o do Reino Unido, que veio um pouco mais forte do que o mercado esperava, tá? Vale lembrar que o Reino Unido está com um pouquinho mais de dificuldade de controlar a inflação se comparado com a Europa, ok? E aí um dado de PMI de serviços, que é onde a inflação está de fato pegajosa, vindo mais forte, aí acaba não sendo tão positivo assim para eles. Mas de qualquer forma não foi nada muito gritante como aconteceu nos Estados Unidos, que nós vamos falar já já, tá? Além desses indicadores de PMI sendo divulgados na Europa, nós tivemos também o PPI, que veio negativo, veio uma queda relativamente expressiva, e vale lembrar que os investidores acreditam que a inflação ao produtor, ou a desinflação, ela eventualmente será refletida na inflação ao consumidor, né? Se o produtor está gastando menos por alguma razão para produzir o seu produto, eventualmente ele pode reduzir os custos para que esse produto chegue mais barato ao consumidor. O mercado ele dá muito mais bola, no final das contas, para a inflação lá na ponta do consumidor, tá? Mas o PPI não deixa de ser um indicativo do que pode vir
a inflação, o CPI, a inflação ao consumidor, na próxima divulgação do indicador, ok? Bom, de qualquer forma, a gente tem bolsas da Europa aí neutras para negativa, refletindo em parte também a negatividade que nós tivemos nos Estados Unidos, enquanto as bolsas da Europa estavam abertas, porque ao longo do dia elas fecharam e tal, e aí não acabaram pegando o resto da movimentação americana, ok? Bom, quando a gente vem para as bolsas dos Estados Unidos, elas estão negativas, vale destacar que elas estavam muito mais pesadas ao longo do dia, tá? Mas vamos por partes. Primeiro aí elas refletem a entrevista do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, no dia de ontem, naquele programa 6 Minutes. A gravação da entrevista foi feita na quinta-feira, por isso que ele não menciona nada relativo a payroll, mas de qualquer forma essa entrevista acabou fazendo preço no mercado, principalmente porque ele manteve o discurso hawkish da decisão de política monetária que foi na quarta-feira, tá? Então ele deixou bem claro que na visão do Banco Central americano o mercado está muito otimista em ver cortes em março. Então ele descarta aí de novo, ele reforça, né, o descarte da possibilidade de cortes em março. Ele também ressalta que o banco, na visão dele, né, os Estados Unidos têm uma margem aí de, em média, 3 cortes de juros esse ano. Enquanto, por exemplo, o mercado está precificando 6 cortes de juros em média para esse ano. Então, assim, além do Powell informar que eles não veem o início do corte de juros em março, ele ainda reforça que ele não vê os juros no final do ano tão baixo quanto o mercado está vendo. Então, o mercado estava duplamente otimista, tá? Um outro ponto que ele toca também na sua entrevista é em relação aos bancos regionais, que ele não vê um risco sistêmico ou um contágio de quebras de bancos regionais que possa afetar o setor financeiro, o setor bancário dos Estados Unidos. Eles não veem esse risco sistêmico no curto prazo por lá. Ele até fala que, assim, é claro que com uma alta de juros, uma alta de inflação, bancos menores tendem a quebrar, mas eles estariam ali para salvar os bancos, fazer fusões entre bancos maiores, etc. Mas que por mais que a gente tenha reassistido, né, um episódio de bancos regionais com alguns problemas aí na semana passada, como foi o caso aí daquele banco de Nova York que comprou o Silicon Valley Bank, ele não vê, ele descarta essa possibilidade, e a gente vai falar do SLOWS, que é o relatório que saiu hoje referente a uma parte disso daí, mas a gente fala sobre isso já já. Então vamos lá. A fala do Powell na noite de ontem foi hawkish, foi dura e é mais um balde de água fria nos mercados. Quando a gente olha para os juros dos Estados Unidos, como vocês podem ver aqui, eles refletem isso com muita clareza. Muita clareza. A oscilação, inclusive, dos juros, olha os juros de 10 anos subindo mais de 3% no dia de hoje. Ela é muito clara em relação a essa quebra de expectativas aí que o mercado tinha, a visão do mercado versus a visão do Banco Central americano sobre o ciclo de queda de juros dos Estados Unidos para esse ano de 2024, ok? É claro que com juros nesse patamar aqui nos Estados Unidos não tem ânimo para bolsa nenhuma surfar uma alta mais considerável no dia de hoje, ok? Bom, além desse discurso que foi no dia de ontem à noite, hoje saíram alguns indicadores nos Estados Unidos, mas eu vou destacar para vocês aqui o PMI-SM de serviços, tá? Ele veio acima, bem acima, inclusive, do último dado, acima das expectativas de mercado, e quando a gente abre o indicador, a gente pode até olhar juntos aqui, vamos abrir juntos aqui para a gente ver. Quando a gente abre o relatório, parte desses dados, inclusive, são divulgados no próprio Investing, mas a gente pode olhar juntos aqui. Na tabela, aqui, ó, o indicador de janeiro ficou em 53,4, acima de 50 é expansão, tá? O número de dezembro foi revisado para 50,5, e eu vou destacar aqui, ó, um aumento de novas ordens, um aumento de employment, de emprego. Vale lembrar que ele vai para casa dos 50, ele estava abaixo dos 50, ele volta para casa dos 50. E esse prices aqui pegou, porque os preços, eles estão diretamente relacionados à inflação. A inflação na veia, esse indicador aqui, e ele saltou, minha gente, para 64. Então, nós temos um indicador de PMI de serviços mostrando claramente uma economia americana na parte de serviços extremamente aquecida, tá? E isso
traz uma negatividade, na verdade aumenta aí a negatividade das bolsas dos Estados Unidos, aumenta a positividade dos juros americanos e traz aí para os investidores a expectativa de que a economia dos Estados Unidos está reacelerando. A dúvida é, porque nós temos dados de emprego subindo, dados de atividade subindo por lá. A pergunta é, isto será ou não inflacionário? Tá? Pronto, voltei, porque senão eu vou ter que interromper o vídeo 2 vezes para poder falar com vocês. Mas vamos lá. Bom, então nesse caso nós temos indicadores fortes de novo lá nos Estados Unidos. Para fechar, nós tivemos hoje a fala de um membro do Banco Central americano, o Kashkari, em que ele sinaliza, eu vou destacar um ponto importante da fala dele aqui, que foi em relação ao juros neutro. Ele disse que muito provavelmente depois da pandemia, com a nova dinâmica econômica, os juros neutros dos Estados Unidos pode ter subido. O que é o juros neutro? É quando é os juros de um país que não é estimulativo e nem contracionista. Nesses juros, você nem aquece a economia, nem estimula a economia, mas você também não contrai a economia. Se os juros neutros ele sobe de patamar, o Banco Central americano teria mais margem para permanecer com juros mais altos nos Estados Unidos por mais tempo, para conseguir controlar a inflação por lá. Então, assim, os Estados Unidos não precisaria cortar os juros para 2%, 1%, como era no passado recente por lá, tá? Bom, isto é uma fala hawkish também. Então, dito tudo isso, nós temos aqui bolsas nos Estados Unidos no negativo e os juros positivos por lá, tá? Bom, quando a gente vem aqui para o Brasil, antes de falar do nosso índice, eu vou falar do dólar. O dólar, ele tá praticamente positivo no mundo, tá? Mas vale lembrar que o dólar ficou bem positivo aí ao longo do dia, principalmente depois da divulgação do PMI-SM de serviços nos Estados Unidos e também depois da fala do Kashkari sobre a questão dos juros neutros que eu comentei com vocês, fora o pau e etc. Mas ao longo da tarde, o dólar nos emergentes consegue se acalmar. Tá? Então ele devolve parte da alta e entra dentro de uma estabilidade e consegue se acalmar. Diferente da cesta DXY, quando o dólar ficou mais alto por lá, principalmente aí na hora do almoço, e permaneceu alto, até o final do dia. Certo? Então nós temos aí uma cesta DXY até mais forte do que o dólar nos emergentes. Pronto. Dito isso, vamos falar da nossa bolsa. A nossa bolsa, ela surfa a movimentação americana, tá? Só que ao longo da tarde, aí, na medida em que os mercados foram se acalmando, nós tivemos uma calmaria dos nossos juros aqui, não dos Estados Unidos, nós tivemos uma calma. Vale lembrar que os nossos juros aqui, o de 10 anos, por exemplo, ele chegou a bater mais de 1% de alta, tá? Então eles deram uma acalmada, apesar de ter permanecido no campo positivo. Cadê o de 10 anos aqui? Tá por aqui, né? Aqui, ó. Apesar de ter permanecido no campo positivo, tá? Muito fortalecido, deixa eu voltar para o Ibov aqui, muito fortalecido principalmente aí pela movimentação do petróleo, que trouxe uma positividade para a Petrobras, tá? E por uma movimentação do setor bancário, tá? Hoje nós tivemos a divulgação do balanço do BTG antes da abertura do mercado e o balanço veio muito, muito bom, trazendo uma positividade para todo o setor financeiro, né, da nossa bolsa. E vale lembrar que agora no final do dia a gente tem mais um balanço de banco saindo por aqui. E isso conseguiu sustentar no positivo aí a nossa bolsa, mesmo que levemente positivo, né? Mas ainda assim bastante positivo. Vale lembrar que a nossa bolsa está bem descorrelacionada das bolsas dos Estados Unidos e da Europa no acumulado deste ano. Não tanto da China, que a China também está caindo, na verdade, muito mais do que o Brasil. Mas os dois estão no negativo, diferindo aí das bolsas dos Estados Unidos e das bolsas da Europa. Ok? Em relação à fiscal, em relação ao retorno do Congresso lá em Brasília, não tivemos nenhuma novidade. Tivemos alguns discursos da volta das atividades, etc., mas nada que pudesse trazer cheiro aí em relação ao que está por vir sobre o fiscal do país, tá? Isso deve vir aí ao longo dos próximos dias, quiçá depois do Carnaval. Mas é isso, pessoal. Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham aproveitado as movimentações de hoje, espero que tenham aproveitado o indicador hoje. E eu vejo vocês no resumão de amanhã. Beijo. Tchau, tchau.